Paz do Senhor, hoje estamos aqui novamente, mais um podcast com uma convidada muito especial, que é minha irmã, a Sara. Estamos eu e o Simone, né? Estão todos bem? Todas bem, graças a Deus. Está com o chimarrãozinho já. Hoje nós vamos contar mais um testemunho, né? De que a gente achava que não era possível, mas para ela foi possível e está sendo, né? Em nome de Jesus, tem muito mais para chegar, né? A gente vai estar lendo Jó 22, 27. Tu orarás a Deus, e Ele te ouvirá, e pegará os teus votos. Tudo o que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Quando teus semelhantes sofrerem qualquer abatimento, proferirás: haja alento e disposição, e Deus salvará o humilde. E mais, livrará até o que não é inocente, que será libertado graças à pureza que há em ti, em tuas mãos e comportamento. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, Palavra né? poderosa. Neste versículo, né, neste trecho de Jó, a gente tem o entendimento, né, de que através de nós tudo pode realizar a mudança, né? Haverá mudança através de nós, que começa por nós, né? Em nome de Jesus, né? Através de quem está nos assistindo também, né? E hoje a gente vê o que é impossível na nossa vida também, né? Sim. Hoje a gente gostaria de contar gostaria, na verdade, que a Sara, né, contasse para nós como é que foi o teu começo, né? Que hoje tu né, está sendo blogueira. Isso é a palavra, Jeová, me ajuda. Ao vivo é mais difícil. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer, né, que ela começou postando fotos, né, como nem queria. Sim. Me conta como é que foi o teu início. Porque eu só via selfies, né, no espelho. Foi em 2022. E daí eu tinha 3.000 seguidores, eu tinha conseguido. Aí essa minha conta foi hackeada. Hackearam essa minha conta. Aí eu desisti, eu não queria mais, não fiz uma nova conta e não queria mais postar mais nada, né? E daí fui postando e fui ganhando seguidor, daí quando vê já tava conseguindo vencer novamente. Mas o que me ajudou mesmo foi depois que eu contei sobre o meu acidente no Instagram, daí eu comecei a ganhar muitos seguidores, daí nunca mais parei de ganhar seguidor. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E hoje em dia tu já está recuperada? Como é que? Sim, já tô. Mais ou menos também, né? Ainda tem umas coisas pra fazer, né? Meu braço, tá? Tá quase. Tá quase. Como é que tu fala que tu é uma ciborgue? Não? Como é que é? Acho que é cyborg. Que tem braço de ferro. Você tem um braço de ferro, que lindo. Mas só pelo testemunho da Sara, do acidente, como foi o acidente, que colocou os ferros nos braços e tudo, pelo tipo e pelo nível do acidente, pelo nível de dificuldade, né, que tu Sim. caiu ali da moto, aquilo já foi um grande milagre, né? Sim, ali foi a fé no impossível, porque ali tu teve uma nova chance, uma nova vida, né? Eu perdi muito sangue também, não era nem pra mim estar viva, né? Porque com a quantidade de sangue que eu perdi, né? Eu ia te perguntar se tu não queria contar desde o início pra mais ou menos todos entenderem a par, né? Como que foi? O que foi, o que aconteceu. Tá, eu fui pra festa, né? Sou nova, tava na festa. Aí eu gosto muito de moto, saí da festa e queria dirigir a moto, então saí, dirigi e acabei batendo no guarda-rei. Abri o meu braço, levei 26 pontos, né? Perdi muito sangue também, mas cheguei consciente no hospital. Eu fui em direção ao hospital, fui de moto mesmo e fui pedindo para Deus me deixar viva, que eu queria ver meu pai.
foi para nosso momento difícil, né? Porque daí ligaram para mim, né? A Sarinha tá no hospital. Sofreu um acidente. A preocupação foi enorme, né? Porque eu sempre cuidei dela. Ela sempre foi a bebezinha, né? Aí eu sempre cuidei dela, assim. E quando eu ouvi aquilo, né? Meu esposo também, não, vamos lá agora, né? Eu te levo lá. E chegamos lá, eu e minha irmã, né? E minha outra irmã, a Josi. E a gente ficou sem entender, porque a gente não tinha informações, né? Como que tudo aconteceu. O que estava acontecendo, o que tinha acontecido, se ela tinha se machucado e algo mais, né? O que era. Só disseram que ela já estava na sala de cirurgia e que ela tinha perdido muito sangue, né? E daí a gente apresentou os documentos dela, né? E fez todo o trâmite ali para dar baixa no hospital, né? E aí no decorrer dali, né, a gente foi percebendo que era uma coisa que ninguém esperava mesmo, né? Sim, foi um susto. Mas tem vezes que às vezes a dificuldade aparece pra gente, né, entender o propósito que a gente está passando, né? O que a gente precisa naquele momento, né? Nem tudo vamos viver um dia de cada vez. A gente tem que ter um planejamento na nossa vida, a gente tem que ter um cuidado, né? E Deus é que nos garante isso, né? Isso mesmo. Que nem ela, o que ela mais queria era ver o nosso pai, né? Que era o que a gente... Por mais que a gente estivesse ali com ela, né? O nosso pai era a nossa referência. Sim, o Porto Seguro, nosso né? Porto Seguro é o nosso pai. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente tem muito isso, né? A gente tem muito orgulho do nosso pai, Glória né? a Deus. A nossa mãe, graças a Deus, né? É viva, né? Mas ela não participou boa parte do restante da nossa vida, por questão de que eles se separaram, né? Pra quem não sabe, uma hora eu conto meu testemunho que é maior. A minha parte. Tá chegando. Tá chegando. Mas eu te digo assim, é que eu tenho uma visão, né? A Sarinha tem uma visão de como é que foi tudo isso, né? E eu creio que para ela, como referência, sou eu. Sim. E referência de como um homem, né? É o nosso pai. Né? Certeza. E para ela foi muito difícil, né? Essa questão de querer ver o pai, porque foi um trauma muito grande, né? Sim. Foi E emocionalmente para ela se restabelecer, para ela se sentir segura, protegida, né? Para ela ter mais forças para lutar pela vida, né? E Deus mostrando mais uma vez que nós não somos nada, né? A gente é dependente dele todos os dias. A gente, se for no tempo de Deus, a gente nem abre mais os olhos, né? No amanhecer. Então a gente tem que ter ciência de todas as coisas que a gente planeja na nossa vida, que a gente faz, que a gente percorre, né? Sim. Mas vamos dar continuidade agora. Sim. Queremos? Aí eu tava indo pro hospital, né? Pedindo pra Deus pra mim ver meu pai, que eu não queria morrer, né? Eu pedi muita força pra Deus. Que daí eu fiquei baixada na moto, né? E daí fui refletindo, passou muita coisa pela minha cabeça, passou momentos bons, momentos ruins, passou muita coisa pela minha cabeça, mas em todo momento eu pedia para Deus me dar mais um pouco de vida para mim me despedir de quem eu realmente amava. Quando eu cheguei no hospital, os médicos me botaram na maca e eles falaram que iam me levar para a sala de cirurgia porque eu estava perdendo muito sangue. E eu falei que eu não queria, que eu queria ver meu pai, que eu precisava ver meu pai. E nisso eles me deram a anestesia para mim dormir, né? E foi isso. Daí quando eu acordei eu tava com o braço todo com os ferros, tava com os pontos, tava tampado, né? Mas eu sentia muita dor, né? Muita dor, mas foi isso. E
Daí eu acordei no outro dia, vi minha irmã, viajou também. Daí eu postei uma foto no Instagram que eu tava no hospital. E daí a partir dali nunca mais parei de ganhar seguidor daí no Instagram. E só foi. Querendo saber mais da tua história, né? Daí depois fiz vídeos e fiz várias coisas. Sim. Nesse período, né, ela ficou alguns dias lá em casa pra me ajudar ela, né? Trocar o curativo, enfim, tomar banho, né? Essas coisas que necessitavam de um braço a mais. Sim. E tinha eu, glória a Deus. Bom, né? graças a Deus. E foi um momento que a gente passou por muita reflexão, né, também. E eu vou dizer que foi um mover de águas, porque trouxe de certa forma o nosso amor de volta, o nosso amor de irmão, né? A gente sempre foi muito unidos, os nossos irmãos, enfim, né? A gente sempre foi muito unidos, mas ultimamente cada um trabalhando, fazendo as suas coisas, né? Um querendo construir a sua carreira, os outros querendo construir o seu lar, né? Acabou que distanciou um pouco, né? E nesse período aproximou todo mundo novamente, né? Então foi Essa foi a parte boa da história, né? Se é que tem parte boa, né? Mas tipo, foi ruim o acidente, mas por outro lado aproximou, né? Reaproximou a família. Sim, E que nem a gente ouvia ela falar, né? Nesse momento eu tô vendo os meus amigos, mas é exatamente nesses momentos, né? Que a gente vê quem está conosco, né? Quem a gente consegue. Eu não digo assim, a pessoa tem que te ajudar financeiramente ou te ajudar, eu preciso ficar contigo na tua casa, enfim, né? Eu não digo isso. Mas hoje em dia as pessoas estão muito carentes, né? De afeto, de carinho, de atenção, de amor. E é o que está faltando, né? Nas pessoas. Eu, glória a Deus, agradeço todos os dias a Deus por ter minha amiga que compartilha muito carinho comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho muito carinho também, né? A gente trabalha junto também, né? Tem mais podcast, né? Glória a Deus. E Deus tem abençoado, né? Deus tem estado todos os dias conosco, né? E hoje tivemos a oportunidade, né, de trabalharmos junto e eu tô aqui esmagando o bracinho dela. Eu esqueço, né? Mas ainda tá bom o braço ainda. Glória a Deus. Glória a Deus, perto do que tava, né? Dos ferros e tudo, já tá bem. Mas a gente também gostaria de fazer perguntas pontuais, né? Que o nosso podcast é ver para ver o impossível, né? E como tu passou por esse período, né? Eu creio que tu criou novas expectativas, né? Tu criou novos objetivos sobre a tua vida, sobre carreira, sobre família, né? Pode descrever alguns como é que é o nome? Sobre os sonhos. Se você tem algum sonho. O que mudou na tua vida depois do acidente? O que tu prioriza? Quais são os teus desejos? O que tu, depois do acidente, percebeu que é necessário fazer na vida? Se cuidar, né? Muito. Se cuidar. Acho que, não sei, muita coisa mudou depois. A vida mudou, a minha visão de ver as coisas mudaram, de ver as pessoas. Hoje em dia eu consigo ver maldade nas pessoas, consigo ver o quanto essa pessoa pode fazer mal a outra, né? Consigo ver. Hoje em dia mudou muita coisa. Festa pra mim também não é mais muito. Prioridade. Isso, minha prioridade. Exatamente. Não me enche mais os olhos como me enchia antes. Sim. Tipo a festa. Prefiro muito mais agora, hoje em dia, estar em casa. Claro, não deixo de ir numa festa, né? Sou nova ainda, gosto de festa, não vou dizer que não gosto. Mas prefiro ainda estar em casa. A
aprendi também que depois que a gente se deita para dormir, não pode mais se levantar. Só no outro dia. Sim. Aprendi várias coisas. Muitas coisas que a gente vai botando na sacolinha, né? E depois a gente tem que ir lá olhar aquela sacolinha. Eu aprendi ali. A gente vai aprendendo, né? E a gente nunca pode deixar de sonhar, né? A gente não pode deixar de sonhar. A gente não pode deixar de acreditar em mudança, de desejar um sonho novo, Sim. né? De construir nossa família, né? De ter um lar, de poder buscar a Deus, né? Que é o nosso Principal nosso fôlego de vida. Fôlego. É o nosso fôlego de vida. Esse final de semana eu aprendi uma coisa nova, né? Um retiro. No nosso DNA está escrito Deus. Iavé. Iavé. Que significa Deus. Em hebraico é Deus, né? É a assinatura de Deus dentro de nós. De cada um de célula. Imagina, em cada célula tem lá correspondente, né? E aquilo me pegou muito desprevenido, né? Porque a gente sabe, né? Que Deus mora dentro da gente, né? A gente precisa que Deus more dentro da gente. Mas a gente não sabia que existia no nosso DNA. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Já é um caminho, né? Nós devemos seguir. Mas a pergunta Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero acrescentar. Mais cedo, antes da gravação, a gente estava fazendo umas perguntinhas para Sara e a gente estava falando sobre sonhos. Qual que hoje, né, depois de tudo que tu passou, depois de tudo que tu viveu, tu pode nos dizer, nos contar um pouquinho dos teus sonhos? O meu maior sonho, como eu te falei antes, é o meu pai me ver vestido de noiva, né? Eu consegui. Eu consegui entrar no altar com o meu pai. Eu quero muito que ele presencie essa etapa da minha vida, né? Sim. E que ele esteja vivo, bem, com saúde, né? Eu sei que vai estar, porque eu peço saúde todos os dias pro meu pai, né? Isso. E construir uma família, e eu quero achar uma pessoa que seja pelo menos a metade do que o meu pai foi pra gente. Porque meu pai é um homem muito bom. Ele é ainda, né? Ele é. Eu, apesar de ser casada, eu ainda... Tu sente, né? Eu ainda procuro ele. Eu não sou filha dele, mas eu sempre elogio ele, né, Leide? Porque antes mesmo da nossa amizade, eu do lado de fora, né, que eu via conhecer as meninas, a Sara eu conheci bem pequenininha, nem sei se a Sara se lembra de mim, mas eu me lembro, assim, sabe, de ter acompanhado a história do lado de fora, mas eu via sempre ele um homem muito batalhador, um homem trabalhador, de bom exemplo, de boa índole, e sempre um protetor, aquele que cuida da família, aquele que zela, aquele que sustentou a família, que apoiou a família. Para mim, é uma história muito incrível. Nós precisamos entrevistar Precisamos andar ele aqui, pai. Ele é um exemplo de pai. Tenho certeza, nós temos orgulho dele, vocês como filhos, né? Eu não sou filha, mas eu tenho orgulho dele. Imagina Deus, né? Olhando para ele, para tudo aquilo que ele fez por vocês, pela família, pelos filhos, né? Ele se doou por vocês. Isso é a coisa mais linda. Mas eu digo assim, né, que ninguém é perfeito, né? Meu pai tem os erros dele, né? E a gente sabe, a gente reconhece. A gente, quando é adolescente, a gente é meio bruto, né? A gente quer lutar contra aquilo, né? Mas ele já foi criado daquela forma, né? Para ter um carinho do nosso pai, a gente ia até ele. Ele não, era difícil ele vir até nós, né? Sim. Mas ele sempre dizia assim, meu filho, não faz isso. Meu filho, a gente sempre pedia conselhos para ele, né? Pai, o que tu acha de eu fazer isso, tal, né? E eu vou até dizer, vou revelar um assunto aqui, que eu até hoje não sei que assunto que foi. Quando o meu esposo, né, foi me pedir em casamento, né, pro meu pai, ele ficou sozinho um momento com meu pai, né? E depois ele falou pra mim, né? Meu pai me pediu uma coisa muito específica, né? Meu esposo dizendo, né? Meu pai me pediu uma coisa muito específica.
E eu, o que é, né? Fiquei naquele, que seria, né? Só que eu entrei no dia, né? Eu entrei na sala e eu vi que meu pai estava chorando. O que aconteceu com meu pai? Estava emocionado. Porque era uma coisa difícil de ver, né? Meu pai emocionado. Porque, né? Postura de homem forte, né? E demorou um tempo, depois o meu esposo falou bem assim, ele pediu pra mim nunca fazer tu sofrer, nunca te deixar tu sofrer. Que coisa. Ele não queria me ver sofrer. Olha só que coisa, né? E daí eu fiquei assim, né, que qual o melhor pedido de um pai, né, pra não deixar o seu filho sofrer, né? Sim. Não ter nenhum, vou me emocionar aqui, né, mas não ter nenhuma desavença, né, no trajeto da vida, né? Porque a gente, quando tudo nas nossas vidas são escolhas, né? São decisões. E casamento não é brincadeira. Não é. É pra vida toda, né? E quando eu ouvi meu esposo falando isso, né? Eu fiquei muito feliz. Porque meu pai tinha me defendido. Meu pai ainda, eu estava me casando, mas meu pai estava me defendendo, né? Dizendo assim, tu não faz nada de mal pra minha filha. Porque ela é minha filha, né? E eu sempre vou cuidar dela. Esse é o cuidado de um pai, né? Eu digo e brinco com os meus irmãos, né? Que eu sou a favorita. Eu sou a mais velha do meu pai, né? Mas tem a minha outra irmã mais velha, né? A nossa irmã também. Glória a Deus. Eu sou a primeira filha do meu pai. E daí eu sempre disse, né? Eu sou a favorita, porque eu sou a primeira, né? Mas só que não é isso, né? Eu sou a favorita, eu digo assim que eu sou a favorita, mas eu não sou a favorita, né? Eu sou a que muito ajudou ele no momento que ele nem precisou, né? Então ele me vê como a mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando ainda, né? Apesar de eu ter 30 anos já, mas eu ainda tenho muita coisa que eu não sei. E que ainda peço ajuda para ele, conselhos, né? E que agradecemos todos os dias, né? Por ter o nosso velhotinho na nossa vida. Querido. O nosso velhinho. E aí, se eu não vai um dia na semana lá, se ele não liga, perguntar se tá tudo bem, né? E é sempre assim. Sempre assim, né? História linda. E eu acho que isso é a maior e melhor forma de demonstrar amor, né? É o cuidado. Com certeza. A gente tem que cuidar daquilo que a gente ama, né? A gente tem que zelar, a gente... o meu pai é meio bruto, mas eu digo assim, né? Se tu chegar nele e fazer um carinho nele, ele também vai te recepcionar com um carinho, com atenção, né? Ele, muitas vezes não, todas as vezes, né? Eu dou um beijo nele, né? Um beijo na testinha dele, velhotinho já, meu velhinho. E eu falo assim, tchau paizinho, te amo, fica com Deus. E eu fico esperando o silêncio, né? Tchau paizinho, te amo, fica com Deus. E ele, tchau minha filha, te amo, fica com Deus também. Coisa linda. Coisa mais linda. Ele fica sempre emocionado também, né? A gente percebe a emoção dele, né? E hoje em dia a gente tem se programado mais, né? Nos finais de semana a gente fica mais tempo com ele, né? Sim, também. A gente já sabe que ele é senhor, mas ele ainda é forte ainda. Novo, né? Eu acho é o que senhor novo ainda. É. Não tem 59. Imagina, novo, super novo. E a gente sabe de todas as coisas, né, que ele passou, que ele passa, todos os sentimentos, o cuidado que ele tem, as preocupações que eles têm com cada um. Seja nós meninas ou os meninos. Sim. A preocupação é a mesma. É. Às vezes ele fica vermelho. Fica parecendo Hellboy, sabe? Vermelhinho. De nervoso que ele fica. É, que não tem como controlar os filhos, né? Mas os filhos têm a vida, né? Tem que ir, tem que vir trabalhar, fazer as coisas. Aí tu pensa a gente vendo esse amor todo. E tu acha que Deus não nos ama da mesma forma? Coisa mais linda. Maior ainda que isso. Com certeza. Porque Deus ama o filho rebelde, o que não é rebelde, o que todos. ajuda, o que não ajuda. E Todos a gente... somos objetos do amor deles. Essa parte eu acho coisa mais linda. E tem pessoas que duvidam, né, do amor. Deus esqueceu de mim. Meu Deus, não existe isso.
Não a existe. pessoa que se esqueceu de Deus. Deus jamais vai se esquecer de um filho, né? Como a gente aprendeu, né, com nossos apóstolos, que todos os seres viventes, todos os seres humanos são objetos do amor de Deus. Então, o que que acontece? Independente das escolhas da pessoa, independente, né, da índole da pessoa, do caráter da pessoa, do bom humor da pessoa, enfim, independente das escolhas que a pessoa faça, o amor de Deus por essa pessoa não muda. O amor de Deus, ele permanece o mesmo. Aí tem pessoas que dizem, Deus tem, que nem você estava dizendo no teu pai, né? Tu disse que tu brinca que tu é a filha favorita, né? E tem gente que fala isso. Ai, Deus tem os filhos favoritos. Não, na verdade, nem pai e mãe tem filhos favoritos, né? Tem pais e mães que pode ser que puxe mais um filho e outro, mas eu acredito que o pai e a mãe, eles amam todos. Mas a diferença entre um filho e outro é a mesma diferença que de Deus para todos os filhos. É que tem filhos que procuram mais o seu pai, que demonstram mais amor. E onde que encontra? Na oração. Na oração, isso mesmo, na intimidade. Jejum, na busca. E na intimidade. Na intimidade. Que nem na família, né? O pai e a mãe amam todos. Mas claro que aqueles que mais procura, mais cuida, mais ela, mais diz eu te amo pai, eu te amo mãe. Esses, né, todos são amados, mas esses, entre aspas, são especiais, porque estão demonstrando um afeto, um carinho, uma gratidão. E é isso que Deus espera de nós. Da mesma maneira que um pai e uma mãe, né, eles amam receber uma gratidão, um amor, uma palavra de carinho, Deus é dessa maneira também. Sim. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, né, que adorem de coração, não só da boca para fora. Porque hoje tem muito disso. Ah, eu amo Deus, mas não procura Deus, não procura ter uma intimidade com Deus. Quando precisa de um socorro, não clama por socorro. Quando está recebendo uma conquista, não agradece pela conquista. Não é grato pela vida, não é grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, né, enfim. Então, o que acontece? Então, é da mesma maneira. Deus não tem filhos prediletos nem favoritos, mas Ele tem o quê? Ele ama os filhos que têm intimidade com Ele. Que Ele pode chamar, né, meu filho querido, né? Então, assim, Deus, Ele tem, Ele vê aí com olhos especiais essa pessoa que procura Ele na necessidade, na parte boa da vida, em todos os momentos, né? Glória a Deus. A conclusão de tudo isso, né, que a gente conversou hoje, né, não seja o filho que está fora, seja o filho que busca, que procura, que está dentro, né, que está procurando, que sente a falta, que necessita, né. Então, que a gente saiba ser mais amoroso, né, ter mais união, e nunca esquecer de que Deus é o único e que é Ele que tem todas as respostas para a nossa vida, né. E mesmo, agora a gente falando sobre exatamente isso, e mesmo que você seja como o filho pródigo da palavra, existe o filho pródigo, né? Existiam 2 filhos na Bíblia, né? Tem uma passagem, uma parábola que fala de 2 filhos, que fala sobre o filho pródigo. Um vivia na casa do pai. O pai era rico, dava tudo de bom e de melhor para esse filho. E esse filho estava ali, né? Ao redor do pai e tudo mais. E tinha um outro filho que pediu para o pai a parte dele da herança e foi embora. E na rua o pai tentou aconselhar ele e tudo, mas ele quis ir embora. E ele foi embora. Mas o pai nunca se esqueceu desse filho. E esse filho vai embora. É uma história maravilhosa. Ele vai embora. Ele vende tudo que ele tinha. E o pai sempre disse, se precisar, tu volta. Eu tô contando da minha visão, da minha ótica. E aí esse filho um dia vende tudo, fica sem era e sem beira. Come até lavagem de porco, na Bíblia está escrito que ele comia. O pai era riquíssimo, podia comer um banquete, tinha tudo preparado para ele. Mas ele decide pegar a parte dele, da riqueza, embora, e lá fora ele perdeu tudo. Ele se alimenta da lavagem, daí até que alguém diz para ele, mas tu tem, né, um pai que tem tudo, volta para casa do teu pai. Ele volta para casa do pai. E na casa do pai, quando o pai viu ele, alguém avisa que ele está chegando, o pai manda preparar um banquete, matar bichos e fazer um churrasco assim para receber ele, para recepcionar. O pai prepara um anel, o pai prepara tudo para esse filho. E esse filho
tinha virado as costas para a família, foi embora. Mas esse pai recebe de braços abertos. Esse pai é Deus. Que não se esquece, por mais que a gente queira viver a nossa vida, fazer do nosso jeito. Existe essa passagem do filho pródigo, que é Deus dizendo para nós: ei, você está afastado do caminho, não se esqueça, você tem um pai que te ama, um pai que pode te estender as mãos em qualquer momento da tua vida, um pai que pode te receber de braços abertos, um pai que jamais te abandonou. No momento que você decidir voltar, ele está te esperando de braços abertos, com roupa nova para você, com um anel de honra para você. Ele não se esqueceu de você, ele tem um banquete te esperando. Glória a Deus. Então nós te convidamos, né, para vir. É tempo de voltar. Não há tempo de perder tempo, mas é tempo de voltar. Voltar à essência. Amém? Amém. Amém. Tem pessoas que... Eu vou falar um pouco sobre as igrejas no mundo de hoje, né? Antigamente se via muito as irmãs do POC, né? Sim, poderosas em Deus. Ainda existe, ainda existem, poderosas né? em Deus. Mas que eu digo assim, né, que a única preocupação delas era agradar a Deus. E hoje em dia, infelizmente, né, a gente entra em algumas igrejas e a gente vê muita coisa. E isso acaba entristecendo o nosso coração, né? E às vezes tem usos e costumes, né, que a pessoa não se agrada, né? Mas a única coisa que a gente tem que ter na nossa mente, dentro do nosso coração, é de que a gente está dentro da nossa igreja, que a gente está buscando, que a gente quer retornar, né? É para servir a Deus. Que a gente possa ser o melhor e o maior amor de uma outra pessoa que necessita desse amor. Que precisa, a gente precisa tratar as pessoas com amor, com alegria, com gratidão. Porque tempo mau, o dia mau, as discussões, contendas dentro do lar, dentro da família, doenças, né? A gente nunca sabe como é que essa outra pessoa está. Sim. Mas que tu possa ser quem aquela pessoa procura, né? Porque a gente tem que tratar como o nosso Pai nos trata, né? Com amor. Eu tenho isso dentro da minha... Porque a gente tem que buscar, a gente tem que tratar o próximo com amor, com um sorriso, um abraço, às vezes cura muitas coisas. Sim. Cura muita coisa. Cura a alma. E eu digo da minha parte que eu nunca tinha sido tratada com amor. Eu sempre fui tratada com usos e costumes e era aquilo... Na regra da rigidez. Na regra. E tu é líder, e tu toma conta dessa equipe, e tu é, enfim, né? Mas que nunca tinha sido tratada com amor. Eu nunca tinha recebido, não tinha nunca nem sentido a presença do Espírito Santo. Para mais ou menos ter uma ideia, porque tu ia para a igreja, era uma preocupação. Se a irmã estava de salto, se a outra estava de... se a outra estava de saia, se a outra tinha de calça, se a outra... Então, tem coisas e outras coisas. Isso. Tem coisas que são para Deus e tem coisas que são de Deus. Isso, exatamente. Então, que a gente saiba discernir isso e que não tenha sido esse o motivo de você ter se afastado dos caminhos de Deus. Não tenha sido esse o motivo de você estar entristecido, né? Estar... cansei de tudo. Cansei de tudo. Agora eu só quero festa, só quero farra, só quero a bebida, né? Ou drogas, enfim, prostituição, né? E eu acho que dentro das pessoas não pode existir esse rancor, essa mágoa, porque cada lugar é um lugar diferente. Posso falar um pouquinho? Até porque a Bíblia nos fala sobre a doutrina de Deus, né? E o que é a doutrina de Deus? As pessoas confundem doutrina com usos e costumes. Não é o nosso debate, como a Lídia diz, não é o nosso debate, mas usos e costumes, né? Deus não está preocupado com o nosso exterior. Claro que
a gente tem que se vestir decentemente, obviamente, né? Homem e mulher. Mas Deus está preocupado com o que procede do nosso coração. Que a Bíblia diz que a gente tem que, sobre todas as coisas, a gente tem que guardar o nosso coração. Porque do nosso coração procedem as saídas da vida e da morte. Então quer dizer o quê? Que a sã doutrina de Deus é, acima de tudo e de qualquer coisa, é sobre o amor. Sem amor, sem o amor, nada, não existiria esse mundo, não existiriam as pessoas, nada disso aconteceria. Mas o amor, ele é o principal, a principal virtude, né? Então, Deus, ele é amor, ele não tem amor, ele é o verdadeiro amor, a mais pura essência do amor. E nós, cada um de nós, somos filhos de Deus. E ele derramou sobre nós uma porção de amor para nós termos condições de amar o outro, condições de receber bem as pessoas, de tratar bem as pessoas, tratar as pessoas como imagem e semelhança de um Deus vivo, que é verdadeiro. E quando Deus vê a gente se mover dessa forma, da forma que ele é amor. Quando ele vê nós nos movendo no amor, fluindo no amor dele, quer dizer que ele tem um pedacinho dele dentro de nós. Tem a essência dele dentro de nós. Então ele se agrada com essas atitudes. Ele se agrada com esse comportamento. Então, a gente estava falando, né? A gente está vendo muito em muitos lugares, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs e tudo mais, mas com o espírito de religiosidade, não com o verdadeiro amor, com a unção do amor, né? Com a essência do amor, que é essa essência que rompe tudo. Essa essência rompe com tudo, ela extermina, né? Ela quebra, despedaça todo o jugo, né? A unção que vem do Senhor, ela despedaça todo o jugo. E ela transforma vidas, ela é libertadora. E é isso que o mundo está carecendo, né? E até em Mateus 24, do 10 ao 14, diz que nós, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então a gente tem que cada vez mais espalhar o amor, porque o amor contagia, né? Espalhar o amor, falar sobre o amor. Isso é um assunto incansável. Um assunto que só produz e gera bons frutos. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é bom, isso a gente não pode se cansar de falar. E a gente não se cansa, dá vontade de falar cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. E é isso aí, né? Glória a Deus que nós venhamos ter e que receber esse amor cada vez mais e aceitar esse amor. Porque tem gente que tem esse amor e não aceita esse amor. Quando a gente diz eu te amo, minha irmã, que a pessoa que está ali recebendo esse amor, receba esse amor de verdade. Porque esse amor não vem de homens, ele vem de Deus, do próprio Deus. Então que as pessoas elas consigam ser receptivas ao amor. Né? Mas aí entra outra questão, né, também. A gente ouviu da apóstola Paula, né? Sobre o perdão. Isso. Se até quando a gente pede perdão a Deus, Deus joga no mar do esquecimento. Por que a gente perdoa e a gente não esquece? Então a gente precisa esquecer para não ter esse rancor, essa mágoa. Isso. Porque quando tem isso, a gente não tem amor. A gente não consegue recepcionar a pessoa com amor. Isso. Né? Eu não consigo mais, eu vou dar como exemplo, né, em nome de Jesus, não consigo mais te abraçar se eu tenho uma mágoa de ti. E o que me faltou? Eu esquecer, porque eu já pedi perdão. Isso. Ou tu já me pediu perdão. Sim. Então que eu saiba esquecer, né? Isso. Esquecer. Porque Deus, imagina se Deus, não, ela não esqueceu, então tem que ir lá buscar ela no mar, então. Não esqueceu? Sim. Né? E a gente, isso faz mal para nós, né? Faz muito mal. A pessoa fica com ansiedade, com palpitação no peito, Sim. não consegue dormir à noite, preocupada. Nervosa. A gente vê pessoas com alopecia, coisas assim. Isso, a pele, né, expressa, o corpo expressa. Isso, porque tem pessoas que não conseguem perdoar ou não sabem pedir perdão, né? Não sabem admitir o momento em que erraram, né? E eu, graças a Deus, eu ainda estou me curando disso. Glória a Deus por isso, né? Ninguém é perfeito. A gente está em processo ainda. Glória a Deus. Quando estivermos perfeitos, Deus nos leva quando estiver perfeito. Então, que nós venhamos ter um pouco mais de tempo aqui e sermos arrebatados na volta de Jesus, em nome de Jesus, né? Que já está perto. Jesus está muito perto. né? Então, eu creio que seria essas. A gente tem muita mensagem para passar, a gente tem muitos assuntos, né, a debater, a conversar, a expor, né?
Mas acho que o nosso tempo de hoje tá bom. A gente falou hoje sobre a Sara, né? Já é um nome profético, Sara. Já é, né? Eu ia te Já é um falar, nome né? abençoado já. Um nome de promessa. De promessa. Um nome que gera sonhos. E Deus realizou sonhos de Sara na É Bíblia. verdade. E vai realizar todos os teus sonhos em nome de Em Jesus. nome de Jesus, né? Como tu começou na palavra de Jó 22, 28, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará nos teus caminhos. Então tu já projetou, Glória agora a é Deus. com Deus, a parte dele. Amém? Amém. Ele vai realizar em nome de Jesus. Vamos ver ela vestida de noiva, construindo a família dela, sendo feliz e vivendo a plenitude do Senhor. Aquilo que Deus tem para a tua vida. e pra Glória tua a família. Deus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. As últimas declarações. Para finalizar, A gente precisa viver para ver o impossível, né? isso mesmo. Então que a gente saiba apreciar a vida, aprender a viver. E o impossível Deus fala. é Deus que faz. Isso mesmo. Não tem nada que é impossível para o nosso Deus, né? Amém. Então nós cremos nisso, né? É verdade. Eu gostaria de pedir, né, para compartilharem a palavra do nosso Senhor Jesus. Isso mesmo. A gente não fala nada demais de Fora da palavra, fora né? da palavra, né? A gente fala conteúdos dentro da palavra, né? Você possa compartilhar a palavra de Deus, né? Essa mensagem que vem através de nós, que é o Espírito Santo que nos guia, né? A gente não planeja nada, não tem roteiro. Não. Então o Espírito Flui. Santo que nos guia, Isso né? Em mesmo. nome de Jesus. E se inscreve no nosso canal, né? Compartilha o nosso canal também. E nas redes sociais também pode seguir a Isso. gente. A gente está sempre postando lá, né? Esse mês a gente está ainda programando, né? Pra gente colocar todo o livro de Jó, né? Nos shorts ali. Pra ir compartilhando, né? Pra vocês conseguirem acompanhar, né? Porque Sim. Provérbios é sabedoria, né? E a gente precisa de sabedoria. Isso Todos mesmo. os dias, né? Então lá todos os dias vai ter uma mensagem, né? Pra você compartilhar com os amigos também, né? Um momento de Isso. leitura, né? Que a gente pode ter dentro do ônibus, o momento que a gente estiver em pausa do intervalo do serviço. Onde você estiver, você está ali com o telefone na mão, né? É uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus, né? Isso mesmo. E que não fique só em palavras aqui nossas, né? Mas que seja em aprendizado e que a gente saiba praticar tudo isso que a gente conversou hoje. E vocês também, através de nós, né? Cremos Amém. nisso, amém? Glória a Deus, é isso aí. Algumas declarações finais? É isso aí. Compartilhe, como a Lady disse, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, se você se identificou no testemunho da Sara, se identificou com alguma palavra de Deus, se tocou o seu coração essa mensagem de hoje, então compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com seus familiares. Se inscreva, como a Lady reforçando, se inscreva no canal que vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Agradecemos a participação. Vamos adicionar mais alguns 1000 seguidores aí, glória a Deus, Glória né? Vai ser Encerramos nossa tarde de hoje, né? Em nome de Jesus. Agradecemos, tchau. Um beijo na paz do Senhor Jesus Cristo.